ao final do último vídeo, nós chegamos nessa definição do que é a derivada de uma função em termos desse limite aí mostrado. Agora a gente vai iniciar a discussão sobre a determinação de expressões para as derivadas de funções cujas expressões são conhecidas. Então nós vamos exemplificar o cálculo da derivada de uma função com função bastante simples x², na qual a gente vai aplicar a fórmula de derivada, a fórmula que define o que é uma derivada de uma função. Essa aplicação dessa fórmula na função x2 é feita da seguinte forma, né? O f de x mais delta vai corresponder a x mais delta ao quadrado, f de x é o próprio x ao quadrado, tudo dividido por delta. O termo x mais delta ao quadrado a gente pode expandir dessa maneira, né? Quando a gente tem uma soma de duas coisas, essa soma é elevada ao quadrado, a gente tem a primeira coisa ao quadrado, mais duas vezes a primeira vezes a segunda, mais a segunda coisa ao quadrado. É isso que está aí mostrado, né? Agora a gente consegue cortar esse termo que apareceu negativo, né? O termo x2 com menos x2, obtendo esse limite de delta, com delta tendendo a zero, de 2x delta mais delta 2 sobre delta. E a gente observa, né, que é possível colocar o delta em evidência de maneira que a gente consegue agora cortar o delta do numerador com o denominador, obtendo essa expressão limite com delta tendendo a zero de 2x mais delta. Usando aquela propriedade de limite, né, a gente separa esse limite da soma de duas coisas na soma de dois limites e a gente observa que o limite do delta com delta tendendo a zero, dá zero mesmo, né? E o limite de 2x com delta tendendo a zero, ele não depende de delta, então dá 2x mesmo. Esse é o resultado, então, da aplicação da fórmula da derivada de uma função para a função x2. O resultado dá a função 2x. Aquele resultado para a função x2 exemplifica como que é possível fazer o cálculo da expressão para derivada de uma função partindo da expressão da função e da definição de derivada. Isso, é claro, é feito para funções diversas. Aqui eu estou mostrando o que é a tabela de derivadas para as chamadas funções elementares, aquelas funções que a gente estudou no início desse curso. Então, essa tabela mostra as funções f de x e as respectivas expressões para as derivadas dessas funções. Então, está aqui a função constante, a função x elevado a n, a função potência, que é o x elevado ao número real, a função exponencial, a função logaritmo, a função seno e a função cosseno. Nós vamos passar então a examinar em detalhe cada uma das entradas dessa tabela de derivadas. A função mais simples é a função constante, f de x igual a uma constante qualquer. Deve ser claro para todo mundo, né, que a função f de x igual a uma constante tem um gráfico que é uma reta horizontal e a reta horizontal tem inclinação zero. Portanto, a derivada de uma função f de x igual a uma constante qualquer, já que a derivada equivale, né, à inclinação do gráfico da função em cada ponto, a inclinação do gráfico da função constante é nula em todos os pontos. Então a derivada de uma função constante é a função zero.
Próxima função, a função x elevado a um n, que é um número inteiro. A derivada da função x elevado a n é dada da seguinte maneira. A gente pega o expoente da função e coloca aqui multiplicando o x, que passa a estar elevado a n menos 1. Então essa é a conta que a gente faz para determinar o que é a derivada de uma função x elevado ao inteiro qualquer. Alguns exemplos de funções com essa forma estão aqui mostrados nessa tabela ao lado, né? A função x elevado a 1 é um caso da x elevado a n, e fazer a conta da forma como a gente apresentou aí na fórmula da derivada da função x elevado a n resulta no número 1. A função x ao quadrado, que a gente examinou agora há pouco, né, calculando a derivada a partir da definição de derivada, aplicando essa fórmula, a gente chega no mesmo resultado, 2x. X ao cubo, a gente chega em 3x2, né? Então desceu 3 e o x ficou elevado a 3 menos 1, que é 2. Função x4, ela resulta em 4x3. Da mesma forma, né, descemos o expoente ali para frente do x e deixamos o x elevado a n menos 1. Um exemplo de gráfico de uma função com essa estrutura é essa função x ao cubo, que a gente olhou aí agora há pouco naquela tabela, né? A função tem esse gráfico azul que está mostrado aqui. A gente pode perceber que o gráfico da função azul tem a seguinte característica. A inclinação do gráfico em cada ponto é uma inclinação positiva, e observem que se eu tomo um outro ponto um pouco adiante, a inclinação continua positiva, mas diminui de valor. Se eu tomo um outro ponto, um terceiro ponto, a inclinação continua positiva e diminui ainda mais de valor, né? Isso corresponde ao que está sendo mostrado aqui no gráfico da função derivada. É uma função positiva, de um ponto para o outro ela vai diminuindo de valor, chega a um ponto em que a função cujo gráfico é azul, essa função x3, ela passa a ter uma inclinação nula exatamente na origem. Neste ponto, a função derivada, a 3x2, também se anula. É o único ponto em que a derivada deixa de ser positiva e passa a se anular. Se a gente prossegue, toma mais um ponto aqui da função azul, a derivada já voltou a crescer, está de novo positiva, né? Toma um outro ponto aqui da função azul, a derivada continua crescendo e também é positiva. O que eu chamo a atenção nessa figura é o fato de que a linha vermelha, o gráfico da função traçado em linha vermelha, é um gráfico que qualitativamente a gente consegue perceber que descreve como varia a inclinação da curva traçada em azul, que é a curva da função x3. Essa correspondência não é só qualitativa. A gente sabe ainda, né, que essa correspondência do que a curva vermelha revela em relação à inclinação da curva azul é quantitativamente precisa. Esse é o ponto relevante aqui. A próxima entrada da nossa tabela de derivadas se refere à derivada da função potência, a função x elevado a um a, que é um número real. Também no caso da função potência, a gente tem a expressão da função derivada calculada da seguinte maneira. A gente toma o expoente de x lá na função original, ele é essa constante que multiplica x aqui na função derivada. E o expoente de x na função derivada é o expoente anterior
menos 1. Então essa é a expressão da derivada da função potência. É basicamente a mesma fórmula da derivada da função x elevado a n, só que agora a função se encontra elevada a um número que pode ser um número real qualquer. A gente vê aí uma variedade maior de possíveis casos, então essa tabela mostra exemplos de vários possíveis casos de expoentes para a variável x para compor a nossa função potência. As primeiras entradas aqui são números inteiros negativos, em que, aplicando a fórmula da mesma maneira, né, a gente tem ali o x elevado a menos 2. A ideia é que, ao derivarmos o x elevado a menos 2, o expoente desce aqui multiplicando x, e o expoente da função derivada, ele é o expoente anterior subtraído de menos 1. Então x elevado a menos 2 fica menos 2x elevado a menos 3. Esse é o resultado da aplicação da fórmula. E lembrando, né, que x elevado a menos 3 é o menos que 1 sobre x elevado a 3, o resultado final da aplicação da fórmula é esse aqui. A seguir, a gente vê alguns exemplos de expoentes negativos fracionários. X elevado a menos meio, que é o mesmo que 1 sobre x elevado a meio, né? Que é o mesmo que 1 sobre raiz de x. Isso a gente discutiu em uma aula anterior, né? Então a ideia aqui de como aplicar a fórmula da derivada para esse caso está aqui. A gente coloca o que estava no expoente multiplicando a variável x, e o expoente da variável x a gente subtrai 1. Então fica menos meio vezes x elevado a menos meio menos 1, que é o mesmo que menos meio vezes x elevado a menos 3 meios. Usando aquela ideia, né, de x elevado a menos 3 meios é 1 sobre x elevado a 3 meios, a gente adquire essa penúltima forma. E por fim, enxergando que x elevado a 3 meios é o mesmo que raiz quadrada de x ao cubo, a gente chega neste formato final para a derivada de x elevado a menos meio. Expoente 1/3, as contas são idênticas. Expoente diferente aqui, 4/3. As contas, de novo, são idênticas, né? Está ali o 4/3 vezes o x elevado a 4/3 menos 1. O que tem de diferente aqui é que 4/3 menos 1 dá um número positivo dessa vez. Então a gente tem 4/3 de x elevado a 1/3. X elevado a 1/3 é o mesmo que a raiz cúbica de x. A gente tem este resultado para a derivada da função x elevado a 4/3. E a última entrada procura mostrar que, além de números racionais, a gente pode colocar x elevado a qualquer número real, inclusive um número irracional. Então, por exemplo, x elevado a π, a gente tem como resultado da derivada dessa função potência x elevado a π, a gente tem π vezes x elevado a π menos 1, ou seja, exatamente a mesma fórmula. Um gráfico que exemplifica uma dessas funções. A gente vai exemplificar a situação, f de x é igual a x elevado a 1/3. A derivada dessa função vai ser 1/3 x elevado a menos 2/3. De novo, fazendo aqui a análise de como se relaciona o gráfico da função f de x, que está representada em azul. O x elevado a 1/3 é o mesmo que a raiz cúbica de x. A derivada dessa função f de x igual a x elevado a 1/3 está representada aqui com um gráfico em vermelho. E dá para a gente ver, né, que, primeiro,
A derivada dessa função azul é positiva em todos os pontos aqui representados, né? Aqui a gente tem uma certa inclinação que é positiva, aqui a gente tem outra inclinação que é positiva, mas diminuiu, aqui a gente tem uma inclinação ainda positiva e diminuiu mais um pouco. A ideia aqui é que a inclinação da função azul vai diminuindo. Essa inclinação ela é muito grande, né? Ela se aproxima de infinito quando a função azul se aproxima aqui da origem. É isso que está representado aqui, é positiva e muito grande. Ela decresce rapidamente, né? E à medida que o x vai crescendo, à medida que a gente vai caminhando para a direita no gráfico da função azul, o gráfico da sua derivada vai mostrando, né? A inclinação do gráfico da função azul tende a zero. Ela vai diminuindo, diminuindo, só que ela nunca fica igual a zero. Ela vai diminuindo à medida que o x cresce. A próxima função que nós vamos examinar é a chamada função exponencial. Nesse caso, nós vamos tratar apenas da função exponencial com base e. A função exponencial ela tem como derivada uma expressão idêntica à própria função exponencial, ou seja, a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Examinando a interpretação geométrica da derivada como inclinação da reta tangente, vamos olhar para a função nesse ponto A. Nesse ponto A, a função e elevado a x assume um certo valor. Esse valor da função nesse ponto vai corresponder também à inclinação da reta tangente ao gráfico da função nesse mesmo ponto. Está aí mostrada a reta tangente ao gráfico da f de x no ponto A, com uma inclinação que corresponde ao valor da função no próprio ponto. Examinando aqui um ponto B, no caso, o ponto B corresponde ao ponto do gráfico da função quando x igual a zero. O valor que a função assume nesse ponto, nesse caso o valor é igual a 1, corresponde ao valor da inclinação da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Está aí a reta tangente. Quando a gente avança mais para a direita, ocorre o mesmo, né? De novo, o valor assumido pela função nesse ponto corresponde à inclinação da reta tangente nesse novo ponto. Está aí a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto C. Isso mostra, né, que à medida que a gente caminha para a direita, o valor da função vai crescendo. Com isso, o valor da inclinação da reta tangente ao gráfico da função vai crescendo da mesma forma. Examinamos a seguir a função logaritmo. Nós vamos falar exclusivamente da função logaritmo de base e, ou seja, o logaritmo neperiano de x. A derivada desta função logaritmo é igual a 1 sobre x. Examinando a interpretação geométrica que diz que a derivada de uma função corresponde à inclinação da reta tangente ao gráfico da função, vamos olhar para o ponto A, ali no gráfico da função ln de x. A função ln de x tem o seu gráfico traçado em azul, a sua derivada 1 sobre x tem o gráfico aqui traçado em vermelho. Examinando então a interpretação geométrica da derivada como inclinação da reta tangente ao gráfico da função, vamos olhar para esse ponto A, no gráfico da função ln de x, que está representado em azul. Em vermelho a gente vê a representação do gráfico da função 1 sobre x, que é a derivada do ln de x. A gente encontra para o mesmo x que gera o ponto A no gráfico da ln de x, a gente encontra um ponto na função 1 sobre x, no qual a gente encontra um valor então de 1 sobre x que vai corresponder à inclinação da reta tangente ao gráfico da função ln de x.
esse valor da função 1 sobre x fornece a inclinação da reta tangente ao gráfico da ln de x nesse ponto A. Passamos agora a examinar a função seno de x. A função seno de x tem como derivada a função cosseno de x, ou seja, se a f de x é seno de x, a f' de x é o cosseno de x. A gente vê à direita o gráfico da função seno de x representado em azul, o gráfico da função cosseno de x representado em vermelho e algumas tangentes ao gráfico da função seno de x em cinza, indicados em alguns pontos aí do gráfico da função. Vamos examinar primeiro o ponto A sobre o gráfico da função seno de x. Nesse ponto A, o valor de x é igual a zero. O ponto A correspondendo ao seno de zero. Para esse valor de x, a f' de x, que é o cosseno de zero, vale 1. Está ali indicado no gráfico da função. A gente observa então que a inclinação da reta tangente ao gráfico da função seno de x é igual a 1. Essa é a máxima inclinação que a reta tangente ao gráfico da função seno de x alcança, como a gente pode observar pelo gráfico do cosseno, que atinge um valor máximo precisamente nesse ponto. Examinando agora o ponto B, que corresponde a um x igual a π sobre 2, nesse ponto a função seno se encontra no máximo. A função cosseno, que é a derivada do seno, está passando por zero. Portanto, a inclinação à reta tangente ao gráfico da função seno ela é nula, já que a sua derivada é zero nesse ponto. Então, a reta tangente é uma reta horizontal. Examinando agora o ponto C, que corresponde ao x igual a π, nesse ponto a função seno está passando por zero novamente, a função cosseno se encontra no seu valor mínimo, no seu valor menos 1, que ocorre quando x igual a π. Portanto, a inclinação à reta tangente ao gráfico da função seno de x é igual a menos 1. E essa é a inclinação de valor mínimo da função seno, como a gente pode observar examinando o gráfico da função cosseno, que tem seu valor mínimo igual a menos 1. Então a gente tem aí a reta tangente, uma reta virada para baixo, né? Uma reta descendente de inclinação menos 1, passando no ponto C e tangenciando o gráfico da função seno. Por fim, a gente examina o ponto D, que é o ponto de x igual a 3π sobre 2, onde a função seno está passando por seu valor mínimo igual a menos 1. A função cosseno novamente passa por zero. Como a derivada da função seno, que é igual à função cosseno, ela vale zero nesse ponto, a inclinação da reta tangente é zero. A gente tem então uma reta tangente horizontal. Essa é a reta tangente ao gráfico da função seno de x no ponto 3π sobre 2. A função cosseno de x vai ter um comportamento parecido com o da função seno, né? Só que a derivada da f de x igual a cosseno de x é uma f' de x igual a menos seno de x. No gráfico à direita, a gente está observando a função cosseno de x, representada por uma linha azul, a função menos seno de x, que é a f' de x, representada por uma linha vermelha, e a gente tem também algumas das tangentes à função cosseno de x em alguns pontos, representadas em traços cinza. Com isso, nós mostramos o que significam essas entradas da tabela de derivadas de funções elementares. Nós vamos utilizar essas entradas, nós vamos utilizar essas fórmulas para as derivadas quando a gente estiver calculando as derivadas de funções mais complicadas que vão ser construídas a partir dessas funções elementares. Isso será o assunto do próximo vídeo.